boa tarde a todos. Minha querida presidente de mesa, desembargadora Flávia, duplamente presidente, porque agora eu sou vice-presidente do Fórum de Direito Tributário da Escola da Magistratura e ela é a presidente. E é minha presidente de mesa também, meu querido Paulo, que já participamos de vários painéis para tratar desse assunto, meu querido Lodi, que também já participamos de alguns debates, e meu querido também Ricardo Almeida. Eu queria cumprimentar a plateia nas pessoas da minha esposa, Dani, que de tanto a vir me assistir em palestras, ela acabou se incorporando ao evento. Queria também cumprimentar meu sócio, Roberto Duque Estrada, e meu eterno professor, Alexandre da Cunha Ribeiro, que é responsável por estar aqui. A culpa é dele. Foi dele que eu escutei as primeiras palavras de direito tributário. Bom, ISS é um imposto fantástico, maravilhoso, não tem problema nenhum. Não tem nenhum conflito de competência, as questões são absolutamente resolvidas com uma facilidade incrível. A não cumulatividade, vamos tirá-la do páreo, porque ela realmente é um instituto, uma técnica que é ruim para a economia. Não é? O ICMS é a prova disso. Olha lá os números. Não é? Nós temos que consertar a não cumulatividade, tirar todos os entraves que foram colocando na não cumulatividade e que transformaram esse imposto nesse monstro que estamos aí. Mas, enfim, o meu assunto é outro. O meu assunto é não incidência do ISS na exportação e na importação de serviços. Isso mesmo, não incidência nos dois. Eu vou começar com a não incidência na exportação de serviços. A exportação de qualquer bem ou serviço, ela não deve ser tributada por uma razão óbvia que já foi posta pelos nossos tribunais superiores em algumas ocasiões. Seja pelo fato de que nós devemos desonerar o preço das mercadorias e serviços que são exportados, de uma forma a que não haja exportação de impostos, mas simplesmente a exportação de bens, mercadorias e serviços de forma desonerada, como também nós devemos aumentar a competitividade das empresas brasileiras no exterior. Essa é a teleologia dessa norma. Isso é que se pretende buscar com a criação da não incidência de ICMS nas exportações. Nós vemos que essa não incidência ela se espraia na Constituição Federal em relação a vários tributos. Em relação ao ICMS, ele não incidirá sobre serviços prestados e destinados ao exterior. Inclusive, ele dá uma determinação de não incidência geral e também ainda permite que o próprio legislador complementar crie novas regras de não incidência, que está previsto ali no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, letra E. Existe uma referência também ao IPI, expressa no sentido de que o imposto não incidirá sobre exportações. No que diz respeito ao ISS, o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, também determinou que caberia a lei complementar excluir da incidência do imposto as exportações de serviço, que foi feito, finalmente, pela Lei Complementar 116 de 2003. Agora, ele não conceitua o que é serviço, o que é exportação de serviço. Ele vem e diz o oposto, que não seria exportação de serviço. Aí nós vemos lá, não se enquadram no conceito, no disposto no inciso 1, os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Então, nós temos que chegar ao conceito do que é exportação de serviços pelo contrário senso do que está proibido, vedado pela própria Lei Complementar 116. Então, nós temos que os serviços que sejam desenvolvidos no exterior, cujo resultado ocorra lá, ou um serviço que seja desenvolvido no país, cujo resultado ocorra no exterior. Agora, o que é resultado? Esse é que é o grande problema, é que é a grande questão que envolve essas discussões relativas à incidência do ISS na exportação. Duas teses se contrapõem aqui. Em primeiro lugar,
a tese segundo a qual o resultado seria a consumação do serviço em si, a atividade material, o aspecto material do serviço. Se o serviço é prestado no exterior, o que implica também a exportação do próprio prestador de serviço, eu tenho uma exportação de serviço segundo essa corrente. Pelo conceito de utilidade, ainda que o serviço, a materialidade dele ocorra no país, ainda assim, se o benefício produzido por esse serviço ocorre no exterior, nós estaríamos diante de uma exportação de serviços. Pois bem, nós tivemos uma primeira aproximação da matéria por parte do STF, dizendo o seguinte: essa matéria é infraconstitucional, portanto, não cabe ao Supremo julgar. O STF tratou dessa questão em 2 acórdãos. No primeiro deles, de uma forma talvez um pouco desastrosa, porque ele seguiu a corrente de que o que importaria seria a materialização do serviço. Então, tratava-se ali de um conserto de uma turbina de avião que, enfim, viajava pelo mundo e teve um problema mecânico e teve que ser consertado aqui no Brasil. Ele foi trazido a um prestador de serviço que fez a reparação, que era a Selma. E depois esse avião foi literalmente para o exterior. Não se considerou que haveria aqui uma exportação de serviços, porque a materialização de serviços teria ocorrido no território brasileiro. Depois, num segundo momento, essa regra dos 15 minutos realmente é horrorosa. Eu vou mudar isso para... Num segundo momento, ele examinou, portanto, prevaleceu essa vertente da doutrina, segundo a qual a materialização do serviço aqui importaria, e depois, num segundo julgamento, no caso da CPA Engenharia, o primeiro foi o desse da consumação, que eu acabei de me referir, do GE Selma, o segundo da CPA Engenharia, que era um projeto de engenharia desenvolvido no território nacional, mas relativo a uma obra que ocorreria no exterior. Então, o benefício certamente ocorreria no exterior, apesar de todo o projeto ter sido realizado no país. Então, nesse segundo momento, prevaleceu a teoria do benefício, do resultado considerado como benefício que o serviço, ao prestado, acaba realizando em relação aos seus beneficiários. Agora, parecia que estava tudo resolvido, mas nem tanto, né? Eu cito aqui algumas interpretações, existem várias que ainda fazem com que o contribuinte tenha que discutir essa matéria, mas eu mostro aqui aos senhores uma evolução aqui do município de São Paulo, por exemplo, prestigiando Paulo, que é originário de lá. Existia esse parecer normativo número 2, que adotava, como os senhores veem no parágrafo 1º, na redação do parágrafo 1º, a teoria da consumação de serviço. O resultado aqui se verifica quando a atividade descrita na referida lista de serviços se realiza no Brasil. Depois esse parecer foi revogado, muito influenciado pela nova jurisprudência do STJ, e passou a prevalecer a regra do artigo 1º, segundo a qual considerar-se-á exportado o serviço quando a pessoa, o elemento material, imaterial ou o interesse econômico sobre o qual recai a prestação estiver localizado no exterior. Então, basta que haja um interesse econômico, porque a palavra utilizada foi ou e não e, basta que haja um interesse econômico no exterior que nós já teremos uma exportação de serviços. Mas, como nada é tão simples assim na vida, o parecer normativo, na verdade, tem 6 minutos e 13 segundos, viu? O parecer normativo, ele aplica a regra geral, mas estabelece uma série de exceções. Por exemplo, a administração de fundos quando houver investimento ou aquisição no mercado nacional.
Não vejo o menor sentido nisso. Se eu contrato um administrador de fundos que está localizado no exterior, o fato de a decisão ser no sentido de que o investimento seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, não pode influenciar no que diga respeito ao benefício que é, ao final, causado ao beneficiário que está no exterior. O investidor localizado no exterior, ele pode investir no Brasil, pode investir em qualquer lugar no mundo. Então, não é porque a conclusão do administrador de fundos localizado no país ao seu beneficiário localizado no exterior de que, olha, o seu investimento pode ser aqui, ali, acolá e no Brasil. Ah, não. Então, não é exportação de serviços, vai ser considerado como um serviço prestado aqui. Não faz o menor sentido. Existem várias outras exceções que foram criadas pelo próprio parecer normativo, como serviços de informática, serviços de pesquisa e desenvolvimento, serviços de intermediação, de apoio técnico e administração de fundos. Quer dizer, eu não vejo... aceita-se a tese, mas criam-se tantas exceções que a tese acaba por não se implementar. Posteriormente, veio um parecer normativo que todos os senhores conhecem, parecer normativo número 1 de 18, parecer extremamente bem elaborado, federal, em que adota a teleologia também como elemento que deverá fundamentar a interpretação do conceito de resultado. É um parecer que é federal, mas que serviria para subsidiar esse entendimento também. E esse assunto, essa teoria acabou prevalecendo com tamanha força que existe esse projeto de lei que eu coloquei na tela, que é o 463/17, no sentido de mudar a Lei Complementar 116 e nela determinar especificamente a interpretação de resultado como sendo a do resultado benefício e não consumação. Pois bem, essa é a parte de exportação. 3 minutos, imitando o Eurico, né? Eurico de Santos. Em 3 minutos eu falo sobre a importação. Eu entendo que a importação não pode estar sujeita à incidência do ISS, não pelas razões que o meu querido amigo Ricardo Almeida expôs, mas pelo simples fato de que não existe previsão na Constituição, não foi outorgada competência aos municípios para tributar essa importação. Isso é absolutamente essencial para que os municípios possam criar a lei que determina essa incidência. Isso ocorre com todos os tributos. Estão lá elencados. Aqui eu estou com a regra do... Deixa eu voltar para cá. A Constituição Federal de 88, em relação ao ICMS, serviços de transporte e comunicação, existe uma regra expressa nesse sentido. Em relação aos bens destinados ao ativo consumo, a consumo ativo fixo, estava expressa na Constituição Federal de 88. Depois que se atingir também importações de bens ou mercadorias, foi a emenda constitucional número 33 alterou a Constituição para determinar isso. O mesmo se diga em relação às importações feitas por pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes, que o Supremo havia negado em relação ao ICMS, e foi necessária uma emenda constitucional para alterar a Constituição e tornar essa incidência possível. O mesmo se diga em relação à CID. Houve uma emenda constitucional que atribuiu competência para essa incidência. A emenda constitucional número 42 em relação à CID e às contribuições sociais sobre os produtos estrangeiros ou serviços. Ou seja, todas as incidências que recaem sobre importação estão previstas na Constituição Federal. Os senhores poderão dizer, o IPI não está, mas o IPI não incide sobre operações ou atividades, ele incide sobre o produto industrializado. É uma incidência que recai sobre o bem. E o que se escolhe como fato gerador, como momento da ocorrência do fato gerador, é o desembaraço aduaneiro. Então, é o primeiro momento em que aquele produto circula no Brasil. Escolheu-se aquele momento como o momento que faria surgir a incidência do imposto. Exatamente para que se equiparasse
desse uma equalizada na tributação da importação dos produtos que fossem importados em relação aos que fossem nacionais. Então, não há que se falar aqui em previsão expressa em relativa à incidência do ISS na importação, apesar de haver um dispositivo da Lei Complementar 116, que ficou aqui, enquanto eu falava das regras constitucionais, ele ficou aparecendo aqui no slide, ele determina expressamente que haveria essa incidência. A meu ver, esse dispositivo da Lei Complementar 116 é inconstitucional. E um outro aspecto que me faria, agora já 19 segundos atrasado, que me faria dizer que seria inconstitucional essa incidência, é o fato de que a lei complementar não dispôs sobre como seriam solucionados conflitos de competência que, em tese, podem ocorrer. Nós vimos e veremos, pela Lei Complementar 157, pela Lei Complementar 157, a confusão que foi quando se determinou que o tomador do serviço seria, o município onde localizado o tomador do serviço seria o competente para a cobrança do imposto. Lei complementar, o Ricardo Lodge vai entrar nisso, com mais detalhes, e os senhores verão em que deu essa regra. Pois bem, se eu vou fazer uma importação de serviço, se eu faço, por exemplo, uma contratação de treinamento de funcionários da minha empresa, e eu tenho um estabelecimento no Rio de Janeiro, e outro em São Paulo, e outro em Minas. Esse treinamento é feito via internet. Quem é o estabelecimento tomador aqui? O estabelecimento do Rio contrata. Os funcionários estão em São Paulo, no estabelecimento de São Paulo, no estabelecimento de Minas Gerais. Quem é considerado o estabelecimento tomador? É o Rio? É Minas Gerais? É, no caso, Belo Horizonte? Ou é São Paulo? Uma coisa eu lhes garanto. Esse ISS jamais poderá incidir 3 vezes. Poderia até haver uma regra no sentido de que, olha, essa base de cálculo deve ser dividida, já que ocorrerão 3 fatos geradores, que haverá 3 tomadas de serviços em municípios diferentes, e vamos distribuir equanimemente entre os municípios onde estiverem localizados esses estabelecimentos. Mas, para isso, é necessário que haja uma lei complementar determinando essa regra. Porque conflitos de competência devem ser determinados por lei complementar. Aí os senhores diriam, ora, mas a ausência dessa regra que dirimiria o conflito de competência, ela é suficiente para impedir a própria incidência total do imposto? Sim. Isso aconteceu no adicional do imposto de renda em relação à Constituição Federal de 88. Os senhores devem se lembrar, aqueles que já atuavam naquela época, que o ADIR, foram propostas 27 ações de inconstitucionalidade por cada uma das unidades da federação, porque não havia regras que dirimissem conflitos de competência que certamente existiriam em tese em relação ao fato de que eu posso estar domiciliado num município, num estado, domiciliado em outro, enfim, isso gerava conflitos de competência. E o ADIR foi expulso da Constituição Federal de 88, que é o futuro que o ISS também terá. Exatamente porque não havia essa regra dirimidora de conflitos de competência. A mesma coisa que aconteceu em relação ao ICMS, passagem aérea de pessoa física. Nós não pagamos ICMS exatamente porque, de acordo com o entendimento do Supremo, nunca entendi muito bem isso, não há lei complementar que dirima os conflitos de competência que podem surgir. Bom, mas, enfim, meu tempo acabou. Eu não vou dar um mau exemplo, como fez o meu querido Ricardo Almeida, e vou agradecer muito aos senhores pela presença aqui.